repentinamente. Tá de sacanagem. Que foi? E essa não. Comecei a coçar minha cabeça pensando, o que houve? Por que eu? Por que tanta má sorte? Sai do carro. Não vamos a lugar nenhum. A gente estava fora da trilha e sem peça de reposição. Eu devia levar a Shannon de volta naquela noite, mas não ia dar. Quando a escuridão cai, Matthew e Shannon não têm escolha a não ser acampar durante a noite. Se fosse só eu, tudo bem, mas eu tinha Shannon comigo. Eu estava preocupado com ela. Ela é sempre minha preocupação quando está comigo. E no interior remoto, ele não consegue ligar para sua ex-esposa. Se eu conseguisse ligar para casa, eu ligaria. Mas não tinha sinal, absolutamente sinal nenhum. Naquele momento eu estava pensando, putz, tomei a decisão errada ao não dar meia volta. Tá tudo bem. Vamos lá. Eu me xingava de maior idiota do mundo. Dia 3. Amanhã traz consigo uma nova esperança. O frio da noite endureceu o solo o suficiente para Matthew sair com o 4x4. Conseguimos. Boa. Legal. A gente estava se sentindo muito bem. Foi ótimo sair. Sem preocupação. Estava muito feliz por estar no caminho certo de novo. Estamos indo pra casa. É! Mas eles mal saem do lugar e acontece outro desastre. Droga. Fica aí. Tá. Outro furo. Eu estava irritado. Cara, eu estava bem irritado. Sem steps. Naquela hora, a gente estava ferrado. Mesmo. O que foi isso? O que é isso? Eu não sei. Em um momento durante a noite, ouvimos um animal pela floresta. Eu ouço. E está perto. Existem ursos naquela área? Lobos ou outra coisa perigosa? Eu disse para Larry, espero que isso não seja um urso sentindo o cheiro do meu sangue. O sangue do Tommy estava por toda parte. Os animais carnívoros procuram por feridos. Eles podem estar atrás de comida. Sobrevivi ao acidente e fiquei com mais medo do que estava por vir. Houve um breve momento de irrealidade. Estava pensando que um urso poderia seguir meu rastro de sangue e nos encontrar a qualquer momento. Mas foi momentâneo. Tommy percebe a realidade. Fica claro para ele que as chances de um ataque de urso nesta época do ano, quando a maioria está hibernando, são mínimas. Mas agora, Larry entrou em estado de frenesi.
Eu estava apavorado naquele momento. Há uma sensação de que você é bem pequeno sozinho por lá. Ele estava apavorado, pensando nesse urso se esgueirando e arrancando ele do buraco. Se um urso tivesse aparecido, eu estaria morto. Tommy precisa impedir Larry de entrar em pânico. Ele está desperdiçando energia que não pode se dar ao luxo de perder. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de tranquilizá-lo. Tommy luta para voltar ao avião, mais uma vez. Procurei por lá e a coisa mais portátil que encontrei e que poderia funcionar era o extintor de incêndio. Então levei isso de volta comigo. Se ele visse um urso vindo em nossa direção, era para ele mirar no rosto e descarregar o extintor de incêndio. Use isso. Imediatamente, quando Larry teve algo para se defender, algo que ele poderia fazer ativamente para evitar ser atacado, ele se acalmou. Logo, a criatura que estava espreitando na floresta desaparece pela noite. Justin e a equipe de resgate têm procurado por eles, sem sucesso. Pela primeira vez em 14 dias, Steve tem uma sensação de esperança. Mas o vasto e mortal oceano não vai deixá-lo descansar. De repente, no fundo do bote, no meio da noite, pensei: o que está acontecendo? O bote inteiro foi erguido, como se tivesse sido lançado para fora do mar. Meu Deus, o que está havendo? Um enorme tubarão está atacando o bote salva-vidas de Steve. O tubarão ia despedaçar o bote. E eu ficaria na água. Não importava se eu fosse devorado. Não havia esperanças. Fiquei muito assustado. Achei que seria o fim. Eu estava sendo atacado. Aquela coisa estava dando uma boa surra no bote. Finalmente consegui acertar nele com um arpão e ele foi embora. Tinha um navio ali, no horizonte, bem na minha frente. E eu pensei, é isso. Ei, aqui! Após 15 dias perdido no mar, Steve finalmente alcançou as rotas de navegação. Ei! Aqui! As condições eram perfeitas, estava bem calmo, uma noite completamente escura, perfeito para sinalizadores. Ei! Parecia que o navio estava vindo até mim. Continuava vindo na minha direção, e vinha, e vinha. Eu estava convencido de que tinha me visto. E estava perto o suficiente para eu sentir o cheiro do diesel no ar. Para a total euforia de Steve, o resgate finalmente chegou. Saúde! E então passou direto por mim.
Ainda fiquei balançando um tempo depois que passou. Fiquei muito decepcionado comigo mesmo, porque eu sabia que isso ia acontecer. É difícil. É muito difícil ver algo no mar, mesmo quando a gente sabe que está lá e estamos procurando. Para quem não está procurando, então, é realmente difícil ser visto. Steve estava novamente sozinho no oceano. Mas pelo menos agora, ele tinha a verdadeira esperança de ser avistado. De repente, tive a sensação de que havia algo lá fora. Como se algo estivesse me perseguindo. Eu pensei, vamos, Benedict, mantenha um controle. Você está perdendo o controle. De repente, ouvi um barulho. E meu maior medo era que fosse uma onça. E foi aterrorizante esperar por algo que ia saltar em mim. Disparei alguns sinalizadores de emergência. Vem pra cima! E nada. De repente, escutei um rosnado. Cachu, bom menino! Incrivelmente, depois de desaparecer nas corredeiras 2 semanas antes, Cachu rastreou seu velho amigo por 64 quilômetros de floresta tropical. E de repente, os horrores de sua situação pareciam ter desaparecido. De repente, pareceu que eu tinha recebido um milagre, um sinal de esperança de que tudo ia ficar bem novamente. Eu tinha alguém que conseguia entender o que eu estava passando. Isso restaurou muito de mim, de alguma forma, que eu havia perdido, que havia sido levado pela brutalidade da floresta. O reaparecimento de Cachu elevou o ânimo de Benedict e revigorou sua determinação de voltar para casa. Mas ele está desesperadamente desnutrido, lutando contra uma doença mortal e rapidamente ficando sem tempo. Dia 15, dia 16, dia 17, dia 18, dia 19, dia 20. Agora, eu estava 3 semanas nessa caminhada, 3 semanas quase não comendo nada. Depois de caminhar por 112 quilômetros, Benedict está agora em estágios avançados de fome. E os parasitas da malária estão rapidamente colonizando e destruindo seu corpo. Ele sabe que sua condição está ficando crítica. E eu estava tão ciente de que eu estava ficando sem tempo. Cachu parecia ficar cada vez mais para trás. E eu pensei, não posso ter você como passageiro. A temperatura corpórea começa a cair. Silka, vem aqui com a gente. Ela tá em choque, deixa ela. Nunca tinha sentido tanto frio. O corpo inteiro tremia e não tinha nada que a gente pudesse fazer. Foi uma noite brutal. Estava muito frio. Dava muito medo. Na escuridão da noite, são os predadores que assombram a mente dos sobreviventes. Lembro de sentir cheiro de sangue por todo lado. Eu conhecia aquele cheiro. Aquilo iria atrair alguma coisa. O cheiro de combustível de avião é um cheiro único. Mas o cheiro de sangue é ainda mais único. O cheiro de sangue estava muito forte. O que foi isso? É só um macaco. Tá bom? O medo pairava em cada segundo daquela noite. Na escuridão completa da noite, cada barulho se torna uma possível ameaça mortal.
Senti um pânico diferente. De repente, algo se mexe a poucos metros na vegetação. Lembro de ouvir o barulho nas folhas. E estava chegando cada vez mais perto. Brandon! Que foi? Percebemos que tinha algo rondando a gente. Eles não sabem o que. E a imaginação deles começa a pregar peças. Nossa adrenalina estava nas alturas. A coisa se afastava cada vez que a gente gritava. O que é isso? Michael! Álvaro! Se afastem do avião! Michael, ensanguentado, era um alvo fácil. Álvaro nem conseguia se mexer. Seja qual fosse o animal, ele se afastou. Mas a noite ainda não acabou. Eu construí um abrigo para mim entre duas pedras que saíam da areia. E então usei algumas das plantas que tinham em volta para fazer um pequeno teto em cima. O abrigo improvisado protege muito pouco da chuva torrencial. E não oferece defesa contra os predadores espreitando na vegetação rasteira. Enquanto eu tentava dormir, ouvi uns barulhos. Eu fiquei alerta e joguei um punhado de areia na direção de onde achei que tinha ouvido o som. Aí ouvi um chiado. Com medo das cascavéis mortais escondidas, Linda forçada a abandonar o abrigo. Foi uma noite ruim. Tiveram trovões, relâmpagos e chuva. E era muito assustador lá embaixo porque eu não tinha nenhum abrigo. Estava ao ar livre. Estava muito frio e isso era uma preocupação grande. A hipotermia. Sozinha, a quilômetros da civilização. Linda precisa encontrar a força mental para sobreviver. Comecei a pensar em maneiras de ocupar minha mente. Rezei um rosário aí, depois comecei a cantar músicas. Apenas algo para me manter ocupada, para passar por aquela noite. Dia 13. Linda faz caminhadas diárias saindo de sua base para tentar encontrar uma saída do cânion. Mas só pode se afastar por cerca de 1 hora. Então a sede a faz voltar. Estava tentando ir sob algumas das rochas salientes para me manter fresca. Foi embaixo de uma das pedras que vi a garrafa. A garrafa traz esperança. Era uma coisa portátil que eu poderia usar para carregar água e sair para caminhar ainda mais longe. Para longe da minha fonte de água.
Linda sabe que ter encontrado a garrafa talvez a salve. Se ela conseguir a encher com água, poderá viajar muito mais longe. E talvez conseguir sair do seu sofrimento.